Olá, meu nome é Karine, eu tenho 28 anos e tô aqui para contar o meu relato de parto para vocês. Esse foi o meu terceiro parto, né? A minha filha nasceu no dia 10 de janeiro, às 10h51 da manhã, quase às 11, né? E não foi um parto assim do jeito que eu queria, mas desde já eu deixo claro que o mais importante é que a minha filha veio com muita saúde, o desenvolvimento dela tá cada dia melhor, então eu não posso reclamar, né? Mas eu tô aqui para contar e já deixar um alerta, né, para as mães que assistirem esse relato, fazer um ultrassom nas últimas semanas, mesmo que os médicos e que os enfermeiros que estejam te atendendo falem não precisa fazer, faça. Porque nada é certo nesta vida a não ser a morte, né? Então, tudo começou no dia 8, na meia-noite do dia 8, quando eu comecei a sentir algumas dores, algumas cólicas, né? Estavam bem sorrateiras, longe uma da outra. Eu passei todo o dia 8 sentindo essas dores, mas assim, com espaço de horas, que já era aí o inicinho dos pródromos, né? Aquelas primeiras contrações que podem durar 15 dias até, né? Daí, passei o dia 8 todo ali, já me preparando, porque eu imaginei que estivesse próximo, né? Exatamente por ter experiência, que já é o meu terceiro parto. Eu achei que já estava tudo dominado, né? Que eu já sabia tudo que iria acontecer. No dia 9, à meia-noite também, eu sei o que acontece comigo, que é sempre de madrugada que eu começo a sentir as coisas, né? Que muda alguma coisa. Então, no dia 9 ali, meia-noite, 1 hora da manhã, eu comecei a sentir apertar um pouco mais essas contrações, né? E aí elas começaram a diminuir o espaço de tempo, aumentar a intensidade, mas mesmo assim ainda tinha espaço de 1 hora, 40 minutos entre uma e outra, às vezes 3 horas, aí dava outra. Aí começou de 3 diminuir para 2, de 2 diminuir para 1 hora, aí durante o dia, né, de 40 em 40 minutos. Eu sei que nessa brincadeira aí eu fiquei mais ou menos uns 2 dias, quase 2 dias e meio com dor, achando que estava tudo certo, porque todos os meus exames estavam tudo ok, tudo perfeito, a neném estava formadinha, estava cefálica de cabecinha para baixo para nascer. Eu já tinha tido outros 2 partos normais, que tudo correu super bem, então eu imaginei que tudo fosse acontecer da mesma forma, né? No SUS, eu não sei se esse é o protocolo da rede particular, porque dessa vez eu acompanhei tudo pelo SUS. Então, no SUS, o protocolo é fazer uma última ultrassom, se eu não me engano, ali próximo, um pouco antes das 30 semanas, acho que com 25, 26 semanas, e não se faz mais ultrassons, né? Até o enfermeiro que estava me atendendo no meu pré-natal fez ali aquela técnica que coloca a mão na barriga toda, se eu não me engano chama Leopold, que eles colocam a mão assim na barriga e sentem a posição do bebê. E ela estava cefálica. Ele até me mostrou a cabecinha e tal, então eu tenho certeza do que eu tô falando. Então não fiz mais ultrassons, imaginei que ela fosse nascer assim como os irmãos nasceram. E aí, quando foi à noite ali de madrugada, eu já não tava mais aguentando de dor, porque as contrações estavam muito próximas umas das outras. Já estavam ali de 2 em 2 minutos, né? Ali pelas 8 horas da manhã, já tava muito perto uma da outra, muito forte, durando muito tempo. Eu tava utilizando um aplicativo para contar essas contrações, então eu já sabia que o intervalo queria dizer que eu tava entrando em trabalho de parto ativo mesmo, ali próximo dos 5 centímetros de dilatação. Enfim, 5 centímetros de dilatação. Daí eu cheguei mais ou menos por volta de umas 8, 9 horas, 8h30, 9 horas. Eu não me lembro muito bem dos horários, porque quando a gente tá em trabalho de parto fica tudo meio confuso, né? Você começa a entrar ali na energia do parto e acaba esquecendo dos detalhes. Mas era mais ou menos essa hora. Eu sei que eu cheguei no hospital,
Fiquei caminhando no hospital, de um lado para o outro, mesmo com muita dor, porque caminhar ajuda, né? E aguardando consulta ali para fazer o exame de toque e ver quantos centímetros eu já estava, porque o protocolo dos hospitais é internar somente em trabalho de parto ativo, então depois dos 5 centímetros, né? Antes disso, eles não internam. E aí, quando eu entrei para a sala para ser atendida, acredito que já era por volta das 10 horas, por aí. E aí a minha doula já tava lá comigo, né? Próximo ali. Aí a gente combinou que eu ia entrar e olhar quantos centímetros estava. E chamaria ela quando fosse para entrar já para a sala de pré-parto, né? Que a gente fica ali fazendo exercícios e aguardando a dilatação total. Tá, pausa aqui para eu poder falar uma coisa. Eu e a Sara, nós planejamos o meu parto, fizemos o plano de parto bonitinho, ela imprimiu, levou. Inclusive, um beijo, Sara, maravilhosa. Porém, a gente não contava, em momento algum, a gente imaginou que fosse evoluir para uma cesárea, né? Então a gente não planejou muito bem essa questão da cesariana. Chegando lá no hospital, a doutora fez o toque, falou que eu tava de 4 centímetros, porém ela sentiu uma ponta quando ela tocou. E aí ela falou, vamos fazer um ultrassom, porque eu acho que esse bebê tá sentado. Gente, nesse momento, eu congelei. Fiquei gelada por dentro, assim, porque eu sempre tive muito medo de cirurgia, de cesariana. Eu sempre falei, gente, 10 partos normais, mas por favor, eu não quero cesariana. Só foi em último caso para salvar a minha vida ou a vida do bebê. E aí, a doutora fez um ultrassom e constatou que realmente a dona Mocinha estava sentada. Foi um choque para mim, eu até pedi para ela um minutinho para eu poder chorar, porque cara, foi assim, parece que o chão se abriu debaixo de mim, sabe? Tem um bebê chegando aqui, do meio. E aí, eu fui encaminhada pra cesariana. Na verdade, saí lá fora primeiro pra contar pra Sara, chorando, né? Olha. Oi, mamãe. Olha quem chegou. Esse é o Thomas. E aí, contei pra Sara em prantos que seria cesariana. E aí ela foi ver. Ela foi ver como que ela faria pra entrar, né, na cesariana, porque é tudo diferente de um parto normal. E nós entramos e a Sara conversou na recepção, eu também, ainda sentindo dor, tivemos que aguardar um pouco, porque a sala de cirurgia estava ocupada com outra cesariana, que eles estavam finalizando, e eu já morrendo de medo. Aí a gente entrou pra aguardar lá dentro. E aí conversaram com a Sara, explicaram que não poderiam deixar ela entrar, que existe a lei, mas o SUS não está preparado para atender a lei, que é ter a roupa, né, já estéril, esterilizada ali para poder entrar no centro cirúrgico. Porque se as enfermeiras dessem a roupa pra Sara, faltaria depois para algum pai, porque tem poucas roupas de entrar no centro cirúrgico, né? Aquela coisa que a gente paga imposto e na hora da gente ter os nossos direitos respeitados, a gente não tem. Porque é lei, a gestante, ela tem direito, a parturiente, né, a entrar com a doula e com o acompanhante de sua escolha, seja parto normal ou cesariana. Mas a gente tem que compreender que, infelizmente, os nossos governantes não ligam, né? Pegam o dinheiro para eles, existe corrupção, enfim. E aí a Sara não conseguiu entrar, mas nós tiramos fotos juntas, né? Ela me acolheu, me abraçou, conversou comigo, se deixou totalmente à disposição após, né, a saída da cesariana. Eu tive que esperar ali, aguardar numa sala que não é a sala de recuperação, porque tinha uma outra mãe na sala de recuperação que o seu bebezinho estava para falecer. Então, para ela ia ser muito complicado ver o meu bebê depois de nascido e também para eu não ficar próximo de uma cena tão triste, né? Então, eu fiquei, foi tudo um transtorno, gente, esse meu parto, assim, uma novela mesmo. E aí a neném nasceu, né? E aí achei eu que já tinha terminado todo o meu sofrimento, porque
Entrei, fui acompanhada por uma psicóloga maravilhosa que conversou comigo porque ela viu o quanto eu tava com medo. Eu não sei também se já mandaram ela porque já haviam visto o exame de HIV positivo, porque o teste rápido deu positivo e eles confirmaram com um teste, um kit da mesma marca, mesmo sistema, o mesmo teste. E aí os dois deram positivo. E chegaram em mim, eu tava sendo ali, eles estavam fechando a cesariana. E aí me contaram que eu tinha 2 testes de HIV positivo, que eu não poderia amamentar minha filha. E eu li naquela situação que eu já tinha vomitado, passado muito mal. Acho que mais o medo, né? Só um minutinho que o bebê tá chorando. E aí, né, quando a neném nasceu, eles já levaram ela. Depois eu descobri que eles deram banho nela, porque nesse caso de HIV eles correm pra dar banho. Acho que pro bebê ter o mínimo contato possível com o sangue da mãe, né? Olha só pra você ver que coisa, né? E eu lá tentando absorver ali o que tinha acontecido, né? Achando que tá com HIV, porque pô, os médicos chegaram dando o diagnóstico assim certo. Aí eu fui pra sala, foi aquele transtorno, o André chorando, eu também, porque a gente imaginou que tivesse todo mundo com HIV, né? E aí eu chorando muito porque não ia poder amamentar e eu tenho uma paixão pela amamentação, né? Eu sempre amamentei os meus filhos, né? Os 2 primeiros mamaram até 1 ano. E eu naquela tontura assim, sem saber o que ia acontecer. E aí o pessoal dando ali o leite do banco de leite materno para neném, e eu vendo aquela cena, e eu e o André começamos a nos acusar, né? Porque alguém teria que ter feito alguma coisa para ter contraído HIV, alguém teria que ter feito, né, uma besteira aí. E aquela coisa, e aí um anjo, né, que eu nem vou contar quem, porque pediu para não contar, nos chegou até nós e disse, olha, é melhor vocês fazerem um exame particular, porque eu não fui eu que contei, ela falou assim, mas eu não acredito em nada desses exames que não é confiável. Aí a gente chamou um laboratório particular da minha querida comadre, prima, irmã, amiga maravilhosa, Vanessa, que ela deu um jeito lá rapidinho e conseguiu mandar pra gente alguém para coletar o nosso sangue e fazer o exame. Coletou meu, coletou do André para fazer o exame. Na sexta-feira, meio-dia praticamente. E aí, como já era sexta-feira, esse relato tá muito longo, mas é porque a história não tem como ser resumida, assim, para vocês poderem entender o que aconteceu de verdade. Não tem como eu resumir, né? Mais que isso. Do que. Tem outros detalhes que acabam ficando para trás, né? Eu demorei muito tempo para conseguir absorver toda essa história e conseguir contar, assim. Tive que ressignificar esse parto na minha cabeça, porque foi muito traumático. E aí, depois desse momento, nós pedimos exame particular. Eles até tentaram coletar lá, mas eu tava desidratada, então meu sangue coagulante tinha no laboratório. E aí, como era final de semana, né? O nosso exame particular saiu no sábado, já dizendo que a gente não tinha HIV. E aí, o pessoal do hospital queria eles mesmos atestarem, né, que realmente a gente não tinha HIV. E aí a gente ficou lá até segunda-feira esperando para coletar novamente o exame. E na terça saíram os resultados. Saíram alguns resultados, eles queriam que a gente ficasse mais tempo lá, mas eu não quis ficar porque eu sabia que eu não tinha HIV. Saiu tudo negativo, tinha alguns exames para sair. Eu acho que eles fazem tudo isso já pensando no processo que pode vir depois, que eu escolhi não processar, né? Enfim, não queria, não quero mexer com isso. Eu acho que já passou, enfim. Foi muito traumático? Foi. Mas acho melhor eu seguir minha vida. Eu vim embora para Minas, não tô mais no DF, né? Então, vida nova. Vamos esquecer isso e continuar. O importante é que a minha filha tá aqui, bem comigo. Lá no hospital eu amamentei, mesmo eles falando que não era para amamentar, que era para guardar. Eu amamentei sim, porque eu tinha certeza que ninguém lá tinha HIV. Eu já tinha feito os exames por conta própria e eu já sabia de tudo isso. Então,
Eu não ouvi essas orientações. Encaminharam a gente para outro hospital depois, com infectologista. Eu também não quis ir me expor a isso. Enfim, graças a Deus, nós todos estamos bem, saudáveis, ninguém que tem HIV. Isso foi um erro do teste. Eu acho que eles precisam mudar esse protocolo de já assustar a pessoa com essa notícia. Acho que eles têm sim que fazer o exame e avisar a pessoa de uma maneira mais tranquila, né? Ali em outro momento, que não seja quando a pessoa estiver tão fragilizada ali, a mulher sendo tão fragilizada, ouvir uma notícia dessa, ainda mais com tanta certeza, né? Acho que eles poderiam falar, olha, a senhora tem testes positivos de HIV, porém são testes rápidos. Nós vamos por precaução, não, a senhora não amamenta seu bebê ainda, até sair o exame sorológico de laboratório. Explicar para a pessoa que aquilo ali pode ter sido um erro, porque acontecem falsos positivos de todos os tipos em testes rápidos, né? A gente sabe que ele não é 100% certo. Mas ressignificando tudo, né? Entendendo tudo que aconteceu. Graças a Deus eu tenho muita fé. Então, mesmo depois de todo o trauma, eu aprendi muito e eu deixo aqui aquele alerta que eu falei lá no início. Tenham os exames de vocês todos em mãos. Durante a gestação, peçam um exame sorológico, de preferência no final da gestação, para vocês não passarem por isso que eu passei, porque foi um trauma muito grande para mim, né? E também a questão da cesariana, porque se eu tivesse descoberto antes que ela estava sentada, eu poderia ter feito aquela manobra de virar o bebê dentro do útero, né? Que eles fazem até as 36 semanas. E não teria passado por isso que eu passei. Então, deixem um alerta, façam ultrassom, faça exame sorológico, peça seu médico para pedir. O enfermeiro pode pedir um exame desse, uma enfermeira. Mas façam essas duas coisas. Façam o ultrassom no final da gestação e façam também um sorológico, de preferência completo, para não chegar lá e ter nenhum perigo de dar um teste desse positivo e aí você passar por um trauma tão desnecessário. E saibam que esse teste rápido pode dar falso positivo. Foi o que aconteceu comigo. E provavelmente acontece com muitas outras gestantes, tá? Então é isso. Quero deixar aqui meu agradecimento a algumas pessoas da equipe lá do Agarran que me atenderam muito bem. Agradecer de modo especial a Vanessa, né, que me ajudou muito, como sempre. Obrigada, minha comadre, te amo. E também a Sara, que foi uma amiga que eu fiz, que depois de 2 meses do nascimento da neném, a gente ainda conversa, né? A gente tem uma proximidade. A Sara é maravilhosa e além de ser doula, ela ainda psicóloga, né? Então ela tem um jeito muito, muito, muito acolhedor de lidar com a gente, com a família, com a gestante. Em tudo isso que eu passei, ela me ajudou muito, conversando comigo de madrugada enquanto eu estava no hospital, né? Então que Deus abençoe sua vida, Sara.